abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Você pode deixar aberto em Lucas 15, mas eu vou, antes de nós irmos para esse texto, esse será o nosso texto base aqui, nós vamos ver outros textos antes de chegar a esse texto aqui. Nós vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial que temos vivido. Obrigado por tudo que o Senhor já realizou até aqui nessa manhã. E nós te rogamos agora pela tua palavra, que vai ser compartilhada, que vai ser meditada, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, de uma forma muito clara e de uma forma muito profunda, em nome de Jesus. Amém. Antes de chegar nesse texto de Lucas, que é o nosso texto base, nós vamos primeiro em Gênesis, capítulo 3, no verso 23 e 24. É o final já desse capítulo 3, Gênesis 3, 23. O livro de Gênesis, ele mostra a criação do homem, a criação da natureza, mostra a criação de tudo, é o início de tudo. É o primeiro livro da Bíblia, porque é o início de tudo. Aqui nós vamos ver os primeiros passos da humanidade. E em Apocalipse é um encerramento, nós vamos ver aqui o encerramento. Sim, Gênesis, nós vemos a criação do homem. Sim, Gênesis, nós vemos a criação do homem. Em Apocalipse, nós vamos ver o destino final do homem. Então, Gênesis nos mostra a criação do homem, o início da humanidade, e os primeiros passos do homem, e Apocalipse vai mostrar para nós o final, o destino do homem. Então Deus criou o homem para comunhão com ele, como eu já observei aí agora. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. E a Bíblia diz que Deus colocou o homem num lugar especial, no jardim, né? E cabia o homem só administrar, só cuidar daquele ambiente tão especial que Deus havia colocado para o homem. Deus criou tudo, depois criou o homem e colocou tudo à disposição do homem. Só que aí houve uma interferência, né? Alguém entrou naquele circuito ali, tirou e atrapalhou aquele relacionamento, né? O diabo entrou ali transvertido na serpente e fez com que o homem desobedecesse a Deus, e por essa desobediência do homem a Deus, essa comunhão que Deus tinha direto com o homem tinha direto com Deus, que ela foi rompida pela desobediência, pecado da desobediência. Deus deu uma ordem ao homem, falou: olha, tudo está nas suas mãos, mas dessa árvore você não pode tocar. E a serpente astutamente enganou ao homem, né? Enganou o homem lá na figura, quando eu digo homem no sentido do ser humano, lá primeiro com a mulher, né? E ele distorce aquilo que Deus falou, né? E questiona a mulher: o que Deus falou? Aí ele diz: não foi bem assim que ele falou. E ela embarca na conversa dele, aquela conversa fiada, né? Num contexto aí do mundo 171, né? Contou aquela história, perverteu lá a palavra e ela caiu naquela artimanha lá e tocou naquela árvore, comeu daquele fruto, ainda deu para o seu marido, e a partir dali houve uma ruptura. E aí Deus vai e expulsa o homem de lá. E é isso que diz aqui o verso 3, no capítulo 3, verso 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia aguardando o caminho para a árvore da vida. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim querubins, numa espada flamejante que se movia aguardando o caminho. Ou seja, Deus expulsou o homem daquele contexto e na entrada lá ficou uma espada
para que ele não ultrapassasse, para que ele não voltasse para lá. E aí, isso poderia ser dado como o final da história do homem com Deus, desse relacionamento. Só que aí, quando Deus o expulsa, Deus já expulsa com o propósito de trazê-lo de volta. Deus poderia ter destruído o homem naquele momento ali, que o homem não existir mais e acabar aquela relação ali. Mas Deus, por amor à sua criação, Deus apenas o expulsa, faz essa separação com o propósito de trazê-lo de volta. E aí Romanos, no capítulo 3, no verso 23, na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver o capítulo 3, verso 23, e depois nós vamos ver o capítulo 5. Primeiro vamos ver o capítulo 3, verso 23, diz assim: pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos, sem exceção. Aquele pecado lá do primeiro casal, ele foi por extensão passado a toda a raça humana, por isso que todos pecaram. E no capítulo 5, essa mesma carta aos Romanos, no verso 12, o apóstolo Paulo escreve assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, ou seja, foi estendida a todos. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Se de fato muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com as consequências do pecado de um só homem. Por um o pecado veio e o julgamento trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, da dádiva, da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Ou seja, se pela transgressão de Adão, se pela desobediência de Adão, o pecado veio, estendeu a todos, pela obediência de um só, Jesus Cristo, e aquilo que nós vimos aqui na via dolorosa, pela obediência, foi obediente até a morte de cruz. Então, pela desobediência de Adão, todos foram separados de Deus. Essa é a condição do pecado, que faz separação entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus, é o pecado. Mas aí Jesus vem como uma ponte, por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi criado um abismo entre Deus e o homem, a partir daquela expulsão, a partir da queda. Mas como eu falei, ele expulsa não para destruição, ele expulsa para trazer de volta. Aí Jesus é como uma ponte, existe um abismo, intransponível ali. Eu não posso sair daqui e chegar naquela parede, porque tem um abismo, tem uma diferença aqui, tem um vácuo. Eu preciso de algo que me sustente para chegar até lá. E espiritualmente falando, esse algo é Jesus. Ele é essa ponte que nos conduz a Deus. Então, se em Adão ele construiu um muro, que era separação, Jesus vem como uma ponte
para nos levar de volta para Deus, ao lugar original de onde saímos. Nós viemos de Deus, temos que voltar para Deus. No final da trajetória humana, como eu falei, Gênesis é o começo de tudo, e Apocalipse, que nós estamos estudando aqui, é o final. E ao estudar o livro de Apocalipse, nós vamos ver o destino do homem. Muitos sim, voltarão para Deus, viverão com Deus eternamente. Outros não. Mas aí é uma questão de escolha, é uma questão de livre-arbítrio. E aí é fé, é pela fé que a gente crê. A gente não vê, mas a gente crê que vai ser assim. E os sinais também nos são dados. Nós estamos vivendo aí um processo de pandemia, né? Eu entendo que é um grande sinal de Deus para a humanidade. E mesmo assim, muitos continuam insensíveis aos sinais de Deus. Deus sinaliza para nós. Deus sinaliza e continua sinalizando para o homem sempre. Ou, por estar com a mente, com a visão fechada, obscurecida pelo pecado, o homem não percebe, ou se percebe, ele não quer aceitar. Mas isso é uma condição pessoal, isso é uma condição individual, né? Existe uma mentira, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Esse é Jesus. E aí nós podemos ver aqui, agora sim, com essa breve base que a gente construiu aqui, aí nós vamos lá para o nosso texto básico, ou base, que é Lucas no capítulo 15. Nós vamos começar pelo verso 1 e nós vamos até o verso 32. Aqui são 3 parábolas que é contida nesse capítulo aqui, e nós vamos vê-las por partes, uma parábola por vez. Eu vou buscar ser objetivo aqui para não alongar, mas procurar ser objetivo no que esse entendimento nos traz aqui. E aí nós podemos ver aqui em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E voltando aqui ao texto, no verso 1 diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-los, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então nós vemos aqui quem é o público que se reuniu, quem eram as pessoas que estavam ouvindo Jesus nesse contexto aqui. Tinha os discípulos dele que estavam aqui, que o acompanhavam, mas tinham aqui os publicanos e os pecadores, os fariseus e os mestres da lei que o criticavam. E recebe pecadores e come com eles. Nesse contexto aqui, os publicanos, publicano significa cobrador de imposto, aquele que recebia o imposto lá do rei, do governo. Então todo o imposto, tudo que era produzido, tinha que se pagar o imposto. Hoje nós vivemos assim. Em todos os lugares nós temos que pagar impostos, né? Tem a questão da receita, imposto de renda, mas tem impostos que são pagos. E ali naquele contexto, nesse contexto, aquele povo ali da Palestina, os judeus, eles estavam subjugados pelos romanos. Os
romanos invadiram, tomaram ali, e tudo que eles produziam, eles tinham que pagar. Só que os publicanos que foram colocados para esse serviço eram os judeus, eram os próprios judeus que cobravam dos seus irmãos. Então, esses publicanos, essas pessoas eram mal vistas naquele contexto. Imagina que nós estamos no Brasil, então outro país invade o Brasil, domina o Brasil, e a partir daí o Brasil é obrigado a recolher impostos para esse país, e aí esses invasores, eles pegam pessoas do próprio país, irmãos nossos, brasileiros, que começam a cobrar de nós. Eles serviam ao inimigo. Só que tinha um adicional aí. Eles não apenas serviam, mas eles roubavam, porque eles cobravam a mais. Desses cobradores de impostos, tem um deles destacado, que a Bíblia fala, Zaqueu, que dizia que ele era chefe dos cobradores de impostos. E ele tem um encontro com Jesus, né? E ele se arrepende, e ele fala para Jesus: se eu tenho defraudado, ou se eu tenho roubado, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu estou mudando a minha vida a partir daqui. Então, por esse motivo, eles eram mal vistos. Raça de víboras, cobradores de impostos. O povo odiava aqueles publicanos, porque eles cobravam além, era uma prática do que eles faziam. Os pecadores descritos aqui, diz: os pecadores estavam reunidos para ouvir. Os pecadores aqui eram tidos como pecadores num contexto da visão dos fariseus e dos mestres da lei. Os fariseus eram aqueles que seguiam estritamente a lei de Moisés, eram os legalistas. Tudo para eles era baseado na lei, é o rigor da lei. Eles eram inflexíveis com relação a isso. Mas a lei tinha um sentido de proteger, de preservar o homem. Eles não entendiam, não entenderam o espírito da lei, o que estava por trás da lei. E até eles adicionaram outras coisas à lei, como tradições humanas, que não estava descrito na Bíblia. E queriam que as pessoas seguissem. E aí, em dado momento, Jesus chama a atenção e fala: olha só, vocês ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem não, porque eles não fazem. Eles jogam lá, mas não fazem, estritamente na lei, aquele legalismo, né? Que se acha perfeito, e não tinha lei. Então, por essa visão de perfeição, quem não estava naquela condição deles era pecador. Cobrador de impostos, então, pior ainda, porque era ladrão. Então era esse contexto, e aí eles criticavam Jesus, né? Diz aqui: estes homens, este homem, falando de Jesus, recebe pecadores e come com eles. Eles não aceitavam o fato de Jesus chegar até aqueles pecadores, mas era incoerente. Ele tinha que ir até os pecadores, porque se ele veio salvar os pecadores, se ele veio para resgatar os pecadores, ele tinha que chegar a ele, ele tinha que se chegar a ele. Agora, com diferencial: ele não pecou. Ele foi lá, mas ele não pecou, mas era a função dele resgatar, mas eles não viam assim. E aí, o que está no cerne aqui é a salvação do homem. Voltando àquilo que nós vimos ainda agora lá atrás, da queda do homem, de como Deus preparou o resgate do homem, nós estamos exatamente aqui no contexto da salvação. E aí, no Evangelho de João, no capítulo 3, para nós situarmos aqui, por que Jesus iria até os pecadores? João capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, se o mundo seria salvo por meio dele, tio, ele tinha que ir até o mundo, ele tinha que ir até o pecador, ele tinha que interagir. E é muito interessante, porque é por isso
Ele tomou a forma humana para se relacionar com o homem, embora um homem perfeito. E aí nós vemos nesse contexto aqui a resistência desses homens ligados à lei, esses fariseus, esses doutores da lei, insensíveis, e criticando Jesus. Mas ele come com pecador. Como é que ele pode estar no meio dos pecadores? Mas ele estava ali não conformando com o pecado, mas ele estava ali para livrar o homem do pecado. E aí Jesus conta uma parábola. Aqui são 3 parábolas, nós estamos na primeira. O que é uma parábola? Parábola é uma história contada por Jesus, criada por Jesus, para ilustrar, para ensinar aquilo que ele queria passar. E aí aqui ele diz: qual de vocês, então Jesus, verso 3, então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então existe uma alegria pelo arrependimento, pela conversão. Nós ouvimos aqui, ainda agora, na nossa escola bíblica, sobre o processo de arrependimento. E o nosso professor aqui usou uma palavra grega chamada metanoia, que significa mudança de pensamento, mas em termos teológicos está ligado ao arrependimento, à conversão. Nós vamos ver isso quando a gente falar aqui do filho pródigo. Mas aí a gente vê aqui o amor de Deus. Aí ele usa essa figura da ovelha, porque para aquele contexto daquele povo, eles entendiam bem, porque eles lidavam com ovelha. Fazia parte do contexto deles, fazia parte do cotidiano dele. Nós tivemos uma conversa algumas semanas atrás, tivemos um encontro especial, e esse encontro tinha que ser gravado, né? Com tio Rui, com Rogério e tio Francisco. Nós passamos nem sei quanto tempo, não sei se foi 2 horas, 3 horas, que o tempo passou e a gente nem percebeu, né? Tio Rui, diferente de mim, ele fala bastante. Eu sou uma pessoa que fala, que fala um pouco, só que não, meu irmão. E aí nós ouvimos bastante de Rui. Depois eu tive a oportunidade também de falar um pouco de mim. Ele falou um pouco dele, da vida dele, da trajetória dele. Falamos de infância, rimos muito, nos divertimos muito. E interessante porque nós falamos muito de futebol. Eu tive uma recepção que eu brinquei depois com a igreja. Aqui, que eu tive uma recepção a princípio que não foi boa. O cartão de visita não foi bom. Lívia, quando eu abri o portão que eu dou com aqueles 2 homens com aquela camisa tricolor, eu falei: misericórdia, o que eu estou fazendo nesse ambiente? Eu, bom rubro-negro, como que eu encontro com esses homens? Né? E aí depois fiquei sabendo que eles batizavam outros torcedores, botavam a bandeira, ajoelhavam, jogavam o pó de arroz em cima, que é o símbolo tricolor, falava: grita Nense, grita Nense. Aí Nense, aí falei: ainda bem que eu não encontrei com eles, que eu ia dar com um bico do urubu em cima deles. Mas estou brincando. Eu estou falando isso porque, se falar, tio Rui, numa linguagem do futebol, nós vamos entender. Quem não conhece futebol não vai entender. Mas para nós que conhecemos futebol e gostamos de futebol, nós podemos usar o futebol como base para nós passarmos algum ensino. Não chega de primeira, não vai de primeira, né? Não vai de primeira, não deixa quicar, não é isso? Se o cara é canhoto, não é destro, destro é quem chuta com a direita, e você está do lado de cá, fecha o meio e deixa ele para lá, né? Deixa ele para a ponta, porque ele vai ter que rodar o corpo para cruzar. Isso tudo a gente já tem, né? E se não der, vai lá no pé da cajarana, né, tio Rui? Né?
e deixa ele lá. E como dizia Moisés, na primeira pancada o juiz não bota para fora, então pode dar. Mas o negócio é jogar futebol e não ser violento, né? Então, a gente vai entender uma linguagem quando se falar de futebol. E as meninas estão aqui tentando entender, tio Rui, que é isso, que não vai de primeira, né? A sua esposa deve já botou a mão na cabeça, começou a fervilhar, ela falou, não entendi. Mas aí, se nós formos falar de culinária, tio Rui, aí já começa a mudar. Aí elas já vão começar, né, a entender. Se falar de beleza de vitrine, então choca, aí acabou, tio Rui, aí elas dominam. Aí a gente nem passa perto. Aí não dá para discutir não, né? Quando muito a gente resiste e pega o cartão e vai, filho, vai lá. Vai lá que eu vou dar um passeio, eu vou sentar, é assim? Deixa lá. Não apressa não, deixa aí. Então, quando Jesus usava aqui essa linguagem, usava a figura da ovelha, é porque aquele contexto era comum para eles. Eles iam entender o cuidado que se tinha que ter com a ovelha, o valor que tinha a ovelha. E aí você não podia deixar as 99 no campo largada e ir atrás daquela que estava perdida, porque senão você correria o risco de perder as 99, porque existiam os lobos que ficavam ali prontos para pegar as ovelhas. Então, essa linguagem era própria. E esse povo, principalmente os doutores da lei, principalmente os fariseus que conheciam as Escrituras, eles não só sabiam do contexto daquela situação das ovelhas, mas eles também sabiam o significado profundo que tinha para Israel a condição de ovelha. Aí lá em Ezequiel capítulo 34, a partir do verso 1, nós vamos poder entender um pouco mais na profundidade a importância e o significado da ovelha, né, como símbolo dessa questão do ser humano que se arrepende aqui, dessa parábola de Lucas. Ezequiel 34, a partir do verso 1, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, a veste da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a faca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. Quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi secado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores, assim diz o soberano, o Senhor, estou contra os pastores e os considerei responsável pelo meu rebanho, eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos, livrarei o meu rebanho da boca dele, e as ovelhas não lhe servirão mais como comida. Então isso é sério, e é profundo, e Deus faz uma advertência aqui. Ele está falando do povo. Você não cuidou do meu povo. São ovelhas. Por isso cada cristão é simbolizado como ovelha. E aí tem que ser cuidado. E aí nós vamos entender, e eles entendiam a profundidade disso. Quando Jesus usa como base, como pano de fundo, como exemplo, como ilustração, essa questão da ovelha. Eles não cuidaram, tinham que cuidar, tinham que buscar. A faca não fortaleceste, a ferida não curaste,
a desgarrada você não foi buscar. Mas aqui Deus demonstra o cuidado que Ele tem com o homem, o anseio que Ele tem de trazer o homem de volta. Então era isso que estava aqui nessa primeira palavra retratada aqui. E como alegria no céu, né? Eu lhes digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Alegria pela conversão, alegria pela volta de um homem para Deus. E essa volta significa preservação da vida. E aí nós temos a vida física, é esse corpo que vocês estão vendo aqui, e uma vida espiritual, que ela processa para a eternidade, que pode ser junto com Deus ou separado por Deus. Não termina aqui. E aí ele usa essa ilustração, né, como base da salvação, porque ele veio para salvar, e é nesse contexto. E essa perseguição desses homens. Depois, a partir do verso 8, nós vamos ver uma outra parábola, essa mais curta, sobre a moeda perdida. Aqui nós vimos uma ovelha perdida e agora uma moeda perdida. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa à procura atentamente até encontrá-la? A dracma era uma moeda grega semelhante a um denário, que era uma moeda romana, que representava um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então a diária de um trabalhador representava esse valor de uma dracma ou de um denário. Então a dona de casa, ela perde aquela moeda ali e ela busca achá-la. Ali diz que ela acende uma candeia, né? Uma luz, uma lâmpada, uma lamparina. É muito interessante falar lamparina e lampião, tio Rui, para essa geração aí nova, eles não conhecem, né? Eles são da geração LED, né? É uma outra condição. Nós que viemos um pouquinho lá de trás, a gente sabe o que é isso. Acendia aquele velho e bom lampião, né? Aquela velha e boa lamparina, né? Fumaçava tudo lá, ainda nem tinha vela, a vela porque acabava mais rápido, né? Para poder iluminar. E nesse contexto aqui, tudo indica que era uma casa pobre. E aquelas casas mais humildes desse contexto, elas não tinham janela, elas só tinham a porta, então a luz só entrava por ali. Então tinha dificuldade. Aquele terreno também não é como um piso desse de hoje. Era totalmente diferente, batido, irregular. E aí, ela, para achar, ela teve que acender uma luz para poder iluminar e para ela achar. Então, pela condição, o valor que tinha aquela moeda para ela, embora fosse um dia de trabalho, dependendo da condição de quem fosse, e se realmente fosse numa casa humilde, um dia de trabalho faria muita falta. Uma moeda garantiria o sustento por um tempo. E aí ele usa essa ilustração para ver a importância que se tem numa vida. E é interessante lá que em Mateus capítulo 16, no verso 26, Jesus faz uma citação muito interessante. Mateus 16, 26, o valor da vida, ele vai dizer: pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Que valor tem uma alma? E aí ele coloca ali a moeda no sentido de um valor, para mostrar que uma vida tem valor, mostrar que uma alma tem valor. E é nesse contexto
E aí, como eu falei no início, o texto diz no início, de quem ouvia ali tinha os cobradores de impostos, que lhe davam com dinheiro. Então ele sabia o valor de cada moeda, ele sabia como era importante o valor. Talvez aquela pessoa que não lide diretamente com valores ou grandes valores não tenha entendimento. Para quem lida na bolsa de valores, para quem lida com muito recurso, ele tem noção, muita noção do que um valor representa. Agora, em contrapartida também, no extremo, para aquele que tem escassez, aquele que tem pouco, sabe a importância de não perder. Porque quando você perde, você vai fazer falta, você sabe o que aquilo vai te trazer, de sofrimento, de angústia. Então, quando um pecador, quando o homem ele se perde, né, aquilo de forma não direta, mas indiretamente afeta Deus, porque é perder, é entristecer. Então, cada vida que se perde, mesmo nesse contexto de insensibilidade hoje, que não se chora mais pelos perdidos, banalizou-se a vida, né? Você pode passar na esquina e ter lá uma pessoa, ou sofrer até um acidente, a pessoa vira as costas e vai embora, está insensível, mas esse é o contexto que nós vivemos, esse é o tempo de insensibilidade que nós vivemos. Mas quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Não tem preço. A salvação não tem preço. Por isso Jesus, Lívia, foi na via, né, dolorosa, por isso que ele foi lá. Aí faz sentido para nós, porque não tem preço. E aí Jesus usa essa ilustração para falar com essas pessoas. E aí vamos lá para a terceira parábola. Eu já vou estar fechando aqui. Verso 11, nesse capítulo 15, diz assim: Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alforrabareira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como de um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloque o anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Então nós vemos aqui, nessa terceira palavra, retrata a condição de 2 filhos. Diz que um homem tinha 2 filhos, e aí o filho mais moço, ele pede a parte da herança dele, o pai dá, ele pega aquilo que ele recebeu, ele se distancia do pai, ele vai para uma terra distante, ele gasta tudo, até chegar num ponto que não tem mais nada, e para a sobrevivência dele, ele vai trabalhar como empregado de alguém, vai cuidar de porcos, e aí em dado momento ele deseja comer a comida do porco, a condição que ele chegou. E aqui Jesus, como estava falando, para esse contexto que eu falei dos publicanos, dos pecadores, dos fariseus e dos mestres da lei, os fariseus e os mestres da lei entendiam bem essa questão da lei, conheciam, e para eles o que Jesus, a metáfora que Jesus usou aqui, a ilustração que Jesus usou aqui, era um afronto direto para ele, porque segundo a lei, o judeu, ele não poderia comer porco, cuidar de porcos ou comer carne de porco, que era considerado impuro, um animal impuro naquele contexto,
porque Deus chamou aquele povo para que aquele povo fosse diferente de todos os outros povos. Então existia toda uma condição de santidade, de ser diferente. Então tudo aquilo tinha um simbolismo espiritual para aquele povo não se tornar impuro, não se contaminar. Era uma questão externa. Mas depois Jesus vai colocar que o que tornava o homem impuro não era o que entrava na boca, o que saía, era o que estava no coração. E aí revertia, subvertia essa condição. No Novo Testamento, a partir de Jesus, nós vamos ter um outro contexto. Mas ali era uma questão externa, todo um cerimonial, toda uma forma com Deus. Mas aí Jesus muda isso, e isso passa a ser no interior. Ele diz: a minha lei eu vou colocar no interior do homem, a nova aliança. Então não é um cerimonial apenas, não é uma condição externa, é aquilo que está dentro de mim agora. É Deus que habita em mim, é o Espírito Santo habitando em mim, é a palavra do Senhor em mim. Mas aí ele sai, vai e gasta tudo naquele contexto, e em dado momento ele cai em si. A Bíblia diz que ele cai em si e fala: vou voltar para o meu pai. E aí ele deseja, ele que tinha condição especial de filho, ele deseja voltar como empregado. Ele fala: poxa, quantos empregados do meu pai estão lá numa condição muito melhor do que a minha, e eu aqui sofrendo. Então eu vou voltar para pelo menos ter a condição de empregado do meu pai, para servir o meu pai. Eu vou estar em melhor condições do que eu estou aqui. Só que quando ele volta, ele não é tratado ou acolhido como um empregado. Ele é acolhido como um filho. E o pai não leva em consideração o que ele gastou. Nós não vemos aqui o pai chamando a atenção dele primeiro: por que você gastou tudo? Por que você foi fazer lá? Não. A ação primeira do pai é beijar, abraçar, acolher e perdoar. Então, isso representa o amor de Deus pelo homem, que se perdeu dele, mas quando volta para ele, ele o recebe de braços abertos, recebe com alegria. E aí ele faz uma festa. Ele manda lá o bezerro cevado. Era um animal especial para um momento especial, para fazer uma festa. Estava morto e foi achado, foi encontrado, ele voltou, ele foi resgatado. Agora sim, agora ele vai estar comigo de novo. E aí diz que a festa no céu, alegria no céu, para quando se volta para Deus. O céu fica em festa quando você volta e alegra o coração do Pai. Fala: agora ele está de novo comigo. Ele tinha se afastado, mas agora ele voltou. E ele foi acolhido. E aí é interessante que diz aqui: mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Nós vimos ainda agora aqui, mais cedo, o nosso professor falando de Jesus e falando das vestes longas. Ele falou de autoridade, e aqui nesse caso é distinção. Botou vestir de novo, distinção de filho. O anel no dedo, autoridade. Sandália nos pés, porque os escravos andavam descalços, mas os filhos não. E aí se calçam o pé. E aí eu entendo como restituição. É Deus restituindo ao homem aquela condição que ele tinha e que ele perdeu. E quando ele volta, ele é restituído por Deus na sua volta. Quanto nós perdemos e o quanto nós já fomos restituídos. Existia uma paz inicial na comunhão com Deus, foi perdida. Existia uma alegria verdadeira, foi perdida. Mas quando se volta, a paz, ela retorna, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, quando você volta para Deus, quando você está em comunhão com Deus. Isso não tem preço. E aí o mundo não entende. Aí o mundo não entende. Não essa alegria exterior. Não mais aquele maraca cheio, tirui. 180, 190, nós pegamos isso, 150.
Hoje eles se deliciam aí com 40 mil. 40 mil para nós era rodada do meio de semana, rodada dupla. Fluminense, Madureira, Flamengo, Campo Grande, não era assim? Com 40 mil. Pô, e os caras aí com 40 mil estão achando que nós fomos lá, estava falando com um bom rubro-negro que está ali, que nós fomos juntos, não juntos, estávamos no mesmo dia lá, na final Flamengo e Vasco, em 1974, 174 mil lá dentro, pagantes. Pô, 170 e os caras com 40, 50 estão fazendo festa. Que era aquela alegria, né? Alegria de ser rubro-negro, né? Que eles cantam lá, Rui, fica tranquilo, né? E aí, no Fla-Flu é o Ai Jesus, vocês estamos juntos. E aí, aquela alegria toda. Só, queridos, que essa alegria com Cristo não se compara. Essa alegria é diferente, esse contentamento é diferente. É diferente. Não é daquela Sapucaí lotada que eu passei que a alegria vinha ali. É uma outra alegria, é um outro contentamento. E o mundo não entende. Que alegria é essa? Que brilho é esse? Que contentamento é esse? Que às vezes as situações estão adversas, a mesa não está farta, mas a alegria permanece. Lá fora, como diz o irmão nosso, o pau está cantando na casa de Noca, mas por dentro tem uma paz que só Jesus dá. E é aqui que Jesus fala para eles. É essa alegria. E para a gente fechar, na sequência dessa parábola, depois disso tudo, ainda bata o novilho gordo, né? E eu não posso, vendo o tio Rui, eu não posso deixar de falar aqui que ele vai saber bem, tio Francisco também vai entender bem, que nós estamos às portas do Natal, né? Tinha algumas pessoas que criavam animal, né, tio Rui? Desde o começo do ano, para matar no Natal. Aí matava aquele porco, né? Não dava para fazer em casa, acertava lá na padaria, não é isso? Levava para lá, para depois trazer. Meu pai fez muito isso, e a gente ficava contando ali. E aí meu pai não vendia não, ele compartilhava, dava para as pessoas, né? Criava, e era diariamente ali, né? Alimentado e cuidado para chegar no Natal, que era um momento especial. Então o novilho gordo aqui, para nós tem esse sentido, aí fica mais fácil, mais completo nós entendermos o que aconteceu aqui. Aquele animal era separado para um momento especial, para esse momento de festa. E é a isso que Jesus está se referindo aqui. É festa, é alegria, é um momento especial. E aí, no verso 24, diz assim: pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, ele tinha 2 filhos. Aqui marca a trajetória e o contexto do mais novo. E a partir daqui nós vamos ver um pouco da atitude do mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Ou seja,
ele não entendia, ele não entendeu que aquilo de ruim que o outro viveu, que saiu, ele não viveu. Ele ficou guardado na casa do pai. Mas a visão dele estava errada, tanto dele quanto do mais novo. Porque a visão não estava em estar com o pai, na pessoa do pai, no amor do pai, na comunhão do pai, no carinho do pai, no cuidado do pai, mas sim nos bens do pai, naquilo que ele poderia dar. E aí o mais novo pega e vai, e o mais velho fica ali, mas não desfruta daquele tempo com o pai. Ele estava mais interessado nos bens do pai. O Senhor nunca me deu nada. Estou aqui esses anos todos. E aí, Jesus usa essa figura aqui para atacar esses fariseus, esses mestres da lei, que no rigor da lei, eu sempre te obedeci, eles não entenderam que era comunhão com o Pai, que era comunhão com Deus. Então o mais importante não é aquilo que Deus pode nos dar, é a nossa comunhão com Ele. O mais importante é nós estarmos na casa do Pai, na presença do Pai, e desfrutar do amor do Pai com a comunhão do Pai. Foi isso que o homem perdeu lá na queda, aquela separação quando ele foi expulso. Mas o anseio de Deus, Deus que é Pai, é trazer de volta e ter essa relação. Filho, eu sempre estive aqui. Filho, eu te amo. Tudo que é meu é teu. E aí é desfrutar da comunhão do Pai. Estou vendo ali a menina ali, entre os pais, junto com os pais. Isso é maravilhoso, essa comunhão com o Pai. Embora, tio Rui, que vai chegar um tempo, né, que vai. Então desfruta enquanto tem essa comunhão. Desfruta dos seus pais enquanto você está mais próximo. Eu tenho uma menina que já foi do seu tamanho, agora ela já cresceu um pouco mais, agora ela está mais perto de partir, de seguir a jornada. Mas isso independe, porque continua sendo filho, né, tio Rui? Não importa para onde vai, filho é filho, não deixa de ser filho, não perde a condição de filho, e pai é pai. Então essa mensagem que eu queria deixar para nós nessa manhã. Essa é a palavra para nós. Que você possa colher essa palavra no coração, e o título dessa mensagem hoje é a promessa e o plano da salvação. Demonstra o amor de Deus pelo homem. Nós estamos falando de promessa, o ano todo falando de promessa. E está lá, a promessa e o plano da salvação demonstram o amor de Deus pelo homem. A promessa de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna, promessa de Deus. Plano da salvação, Jesus veio para buscar o perdido. Tudo que ele passou, a via dolorosa, tudo que ele passou fazia parte do plano de salvação do homem. Amém? Então essa é a palavra para nós nessa manhã. De tudo que nós vimos, né, a partir da vida da Lívia, dançando aqui, que foi lindo, e de tudo que nós ouvimos aqui. Amém? Vamos nos pôr de pé.